Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 328 do livro Ao Pé da Cruz, Os Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Posto isso, devemos considerar, em primeiro lugar, como fizemos nas outras dores, a tranquilidade de Nossa Santa Senhora. Se recapitularmos os horrores múltiplos da crucifixão e virmos os vários assaltos da aflição centrados em sua alma, parecerá que a tranquilidade é precisamente a graça sem a qual seu exercício seria impossível. Se não soubéssemos que Deus é paz perene, pareceria quase incongruente e descompassado com o cenário que sua santidade mantivesse uma calma profunda neste período. Em nós, a profundidade de sentimento é, na maioria das vezes, acompanhada de agitação, o que nos torna difícil conceber a união da dor mais viva e da sensibilidade mais delicada com uma tranquilidade que parece impassibilidade. Entre os homens, a calma na aflição não é senão sinal de insensibilidade. A paz de Nossa Senhora é semelhante à de Deus, imperturbada entre os barulhos de 10 milhões de mundos, serena junto à portentosa revolta do pecado, controlada durante a mais profusa demonstração de amor intenso e ardente. Nada nos revela de maneira mais surpreendente a união com Deus do que esta calma ininterrupta. Onde Deus está, não pode haver perturbação. E não havia canto da natureza de Nossa Senhora em que Deus não estivesse e que Ele não possuísse com a mais exclusiva soberania. Portanto, enquanto se seguia um horror a outro, não existia assombro em sua alma, nenhuma estupefação, nenhum espanto. À medida que o mistério revelava as mais desconhecidas profundezas do sofrimento, até os mesmos conselhos de Deus não pareciam surpreender a criatura escolhida. Em que presença permanente de Deus sua alma vivia. Quão treinada estava cada faculdade de sua mente para aquecer aos caminhos de Deus à medida que apareciam e com tal prontidão incondicional, com tal dignidade serena. Que subordinação de cada um de seus afetos ao domínio instantâneo da graça, uma subordinação que aumentava sua liberdade para multiplicar 1000 vezes a capacidade de amar e de sofrer. Não havia esforço, nem luta, nem hesitação, nem sinal de que sua vida interior estivesse sofrendo pressão das circunstâncias externas. A criatura mantinha o passo com o Criador, e os anjos admiravam-se do repouso divino em sua bela dependência. Desta calma procedia sua coragem silenciosa. Devemos lembrar que, conquanto sobreviver à dor tão grande fosse um milagre, suportar a dor não era um milagre, mas uma graça. A vida foi mantida pela mão de Deus,
mas sua perseverança não recebeu tal apoio, e Deus não interferiu em nenhum momento na perfeição de seu mérito. Era uma fortaleza tal que nem o mais glorioso espírito do coro dos tronos poderia alcançar. Era uma coragem cujo silêncio demonstrava, ao mesmo tempo, a severidade da provação e o ardor da generosidade. O mesmo silêncio era a prova da impressionante união de Maria com Deus. Pois os que passam muito tempo com Ele perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito do ouvir sobrenatural. Pois os que passam muito tempo com Ele, com Deus, perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito de ouvir sobrenaturalmente. Ela não falava porque repousava em Deus. Ela nem sequer se organizou para suportar as dores, nem preparou a coragem para o combate. Permitiu que o fardo a encontrasse como estava. Nem apertou o passo, nem o afrouxou. Como podia uma resolução tão serena ser ao mesmo tempo tão forte? Nossa noção limitada de santidade tenta-nos a fazer esta pergunta. A resposta é fácil. Sua força residia na própria calma. Mas se entendemos as palavras, compreendemos a coisa? Conseguimos imaginar a disposição da alma de Maria, que esposava a grandeza da força com a simplicidade infantil da calma? Padre Faber aqui chama atenção para um aspecto que acompanha toda a história de Nossa Senhora na sua vida na Terra, né? É a sua tranquilidade, né? Em todos os momentos, mesmo naqueles momentos em que ela parece confusa, parece não entender, né? Por exemplo, naquele momento do reencontro dela com seu filho no templo, né? Jesus tinha 12 anos, estava discutindo com os doutores no templo, né? E quando ela se aproxima dele e começa a conversar com ele a respeito da preocupação dela e de São José, né? Ele dá aquela resposta estranha para ela. Ela, embora não tenha entendido, tenha guardado as palavras em seu coração, né? Ela não perdeu a tranquilidade, né? Ela nunca perdeu a tranquilidade. Nem em vida, nem em suas aparições, né? As aparições marianas, elas nos mostram uma mãe preocupada com seus filhos, uma mãe triste que chora, né, na aparição de La Salette, uma mãe que pede penitência aos seus filhos, como em Lourdes, uma mãe que dá muitos conselhos úteis para os fiéis,
principalmente os leigos, né? Em Fátima, que mostra aos pastorzinhos o inferno. Todas essas aparições, a marca pessoal de Nossa Senhora é a sua tranquilidade, né? Mas aqui há uma passagem que eu li 2 vezes, inclusive, que é uma passagem que tem a ver com a vida, com a nossa vida espiritual, né? Com o nosso progresso espiritual, né? Que é assim: pois aqueles que passam muito tempo com ele, Deus, perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito de ouvir sobrenaturalmente, né? O silêncio dos santos, né? O silêncio daquele indivíduo que está progredindo na vida espiritual, né? Esse é um tema de muitos livros sobre vida espiritual, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Imitação de Cristo, né? Lá fala muito sobre o silêncio, sobre a convivência com Deus e o silêncio, né? O silêncio para evitar o pecado, para evitar palavras inúteis, para evitar opiniões intempestivas, para várias coisas, né? Mas é muito interessante o que o Padre Faber fala aqui, né? À medida que cresce a familiaridade com Deus, não é? Essa pessoa perde o hábito de falar. É como se o falar humano, né? O burburinho humano, perdesse o sentido para ele, para esse indivíduo. Ele perdesse a vontade de adicionar mais coisas a esse burburinho humano, coisas certamente inúteis, né? Simultaneamente, né, ele adquire, essa pessoa, esse indivíduo adquire o hábito do ouvir sobrenatural, né, do ouvir a voz de Deus, que é a única que importa na nossa vida, né? Muito interessante isso, né? Essa pequena observação do Padre Faber aqui na sua descrição, né, dessa tranquilidade de Nossa Senhora, né? Quer dizer, o progresso espiritual é acompanhado, né, de uma tranquilidade nos gestos e na maneira, no modo de comportamento, né? No modo de andar, no modo de fazer as coisas, não é? No modo de se comunicar com as pessoas, né? De sua tranquilidade passamos à coragem silenciosa. De sua coragem silenciosa à generosidade. São como salões amplos em sua alma, onde não conseguimos dar um sussurro sem ouvir os ecos, e onde contemplamos, sem questionar, os troféus maravilhosos pendurados nas paredes. A criatura não possui senão uma vontade para entregar a Deus, e uma vez que a tem entregado de modo irrevogável, que outra obrigação lhe resta? Toda e qualquer generosidade, portanto, não é senão a perseverança na primeira grande generosidade. E se a perseverança é algo superior
ao ato ou à disposição em que perseveramos, é-o somente em sua completude e não em cada uma das etapas separadas. Mas parecia que Maria possuía vontades infindáveis para oferecer a Deus e que respondia prontamente ao chamado de Deus. A vontade divina provou-a de todas as maneiras e em todas encontrou a mais completa conformidade. Não havia falha, atraso ou inadequação. Havia certamente esforço. Como poderia uma criatura que tende a acompanhar a Deus não esforçar-se? Especialmente quando sua terrível justiça movia as rodas de sua carruagem através do mar vermelho da paixão. Paixão com letra maiúscula, né? Paixão de Cristo. Mas era um esforço realizado com a paz mais celeste, com a adoração mais graciosa. Quando Deus se apressava, ela apressava-se. Sua vontade entrava realmente na vontade dele, com mais prontidão, à medida que ele exigia mais dela. Sua alma parecia menos exausta à medida mesma que mais se esgotava, como a alma dos bem-aventurados, amando infinitamente, adorando infinitamente, ao penetrar mais profundamente na visão da Santíssima Trindade. Mas o próprio pensamento dessas impossibilidades da generosidade de Maria desvia-nos da atenção às suas disposições para as lições que a quinta dor nos ensina. A dor anterior ensinou-nos a carregar nossa cruz. Esta a ficar de pé junto a ela. Não devemos abandonar a cruz. Não devemos descer do Calvário até ser crucificados. E então nós e a cruz seremos inseparáveis. Mas o Calvário é um grande lugar para a impaciência. Muitos têm coragem para subir a colina, carregando nos ombros a cruz com decente virilidade. Quando todavia chegam aí, jogam a cruz no chão e descem à cidade para acompanhar com o povo o restante da festa. Alguns são despidos e depois abandonam o lugar, recusando os cravos. Alguns são pregados, mas despregam-se antes da elevação da cruz, né? Alguns suportam o choque da elevação e depois descem da cruz antes que se terminem as 3 horas. Alguns na primeira hora, outros na segunda. Alguns, quando a terceira hora já está chegando ao fim. O mundo está repleto de desertores do Calvário. Tão repleto que a graça política e desdenhosa parece não ter problema para defendê-los. O mundo está repleto de desertores do Calvário. Pois a graça não crucifixa ninguém contra a vontade. Deixa esse trabalho para o mundo, e o mundo realiza-o ardilosamente e tiranicamente. Os homens parecem acreditar que respirar o ar puro no cimo do Calvário por meio minuto produzirá sobre eles efeito semelhante a um feitiço.
A crucifixão, como um mergulho no mar gelado, quanto mais breve, produzirá calor mais saudável e reação mais sensível. Mas, infelizmente, não é assim. A dor é uma trabalhadora lenta. E a crucifixão é uma longa obra. Uma árvore lança raízes num solo novo, mas rapidamente que a cruz num coração novo. Nada mais disso é, de modo algum, agradável, mas nada disso é, de modo algum, agradável a uma natureza apressada e impulsiva. Esta natureza aceitará a santificação se for como uma cirurgia, cortante, mas rápida. Não terá paciência se vier em forma de cura gradual. Mas quem nunca tentou matar o eu em alguma pequena parte sua e não se espantou desesperadoramente com sua vitalidade impressionante e provocadora? Quantas grandes almas não há que atravessaram um longo caminho da santidade até perder de vista o sentimento pessoal e a sensibilidade ferida? Oh, que a graça fique conosco durante as 3 horas completas no cimo do Calvário. Pode haver visão mais triste na terra que é a que nos mostra com quanta frequência e quão facilmente as grandes alturas do céu se perdem. As almas crucificadas pela metade que encontramos em nossa companhia, tão estranhamente deslocadas, monumentos pesarosos da impaciência da natureza e do zelo da graça. Deus é muito exigente. Os que o amam podem dizê-lo sem por isso amá-lo menos. Não é só isso, senão que para eles este mesmo pensamento é um grau adicional de amor. Ele não fica contente se permanecemos no Calvário apenas as 3 horas completas. Quando não estamos pregados à cruz, devemos ficar de pé. Não devemos sentar-nos, deitar-nos, apoiar-nos em nossa cruz, como se o instrumento de nossa crucifixão fosse um apoio. De fato, e isso é muito significativo, ajoelhar-se não é tão bom como ficar de pé. Vamos até ali para sofrer, não para adorar. Nosso sofrimento transformar-se-á em adoração. Não devemos adorar nossa cruz, ou dizer belas palavras sobre ela, ou colocar-nos em atitude sentimental em relação a ela. Devemos fazer algo ordinário, ficar de pé ao lado dela, que é a postura dos homens. O cerimonial do Calvário prescreve que fiquemos de pé. Novamente, que triste panorama nós vemos. Seria bom se não fizéssemos parte dele. Existem almas cuja via crucis é muito promissora, mas que põe tudo a perder no alto do Calvário. Se fossem crucificados imediatamente, talvez se saíssem bem. Mas essa não era a vontade de Deus. A espera emasculou-os. Sua coragem esvaiu-se entre os crânios horríveis que espalham a ervagem murcha do monte. Sentaram-se porque a espera era demasiado longa, ou se ajoelharam para pedir que a cruz fosse afastada. Almas tolas,
Isso pertence ao Getsemane, não ao Calvário. Não devemos pôr o começo onde deveria estar o fim. Ou é porque os atemorizam os preparativos, a escavação do fosso, a medição da largura entre as mãos, realizada com tanto descuido num assunto em que o mínimo descuido poderia causar infinita tortura, a afiação dos cravos embotados e o floreio cruel e desnecessário do martelo. Alguns recusam-se a ser despidos ao ar gelado e têm de ser despidos quase à força. Alguns ficam aterrorizados com o eclipse que esconde a face dos amigos e a consolação das criaturas. Alguns bradam e saltam para fora quando o ferro frio toca a palma da primeira mão. A maioria fracassa então. Não seria melhor descermos do Calvário, confessando honestamente nossa covardia, em vez de agir com tanta fraqueza no alto da colina sagrada? Oh, não! É muito melhor ficar. É melhor uma crucificação relutante que a não crucifixão. Fiquemos de pé, se conseguimos. Se não conseguimos, que nos rolem como as toras, como se estivéssemos morrido de medo, e sejamos pregados à força e inconscientemente. Mas pelo menos sejamos crucificados, por bem, se possível, ou então por mal. Mas não deixemos de ser crucificados. Por que tantos fracassam? Porque não ficam em silêncio. De novo o tema do silêncio, né? A perseverança depende muito do silêncio. O poder escapa com as palavras. É somente pela ajuda da graça do silêncio que os santos carregam as cruzes pesadas. A cruz que gera compaixão torna-se muito mais pesada que antes. Ou então, a compaixão nos enerva, de tal modo que o peso parece maior e a ferida em nosso ombro mais dolorida. O silêncio é a atmosfera própria da cruz. É o segredo. E o segredo é seu clima nativo. As melhores cruzes são secretas e podemos ficar em silêncio sobre as que não são secretas. De fato, o silêncio cria uma sorte de segredo, mesmo em público, pois ao menos podemos esconder o que sofremos, se não podemos esconder de todo o fato de que sofremos. Podemos ocultar com quanta frequência chegamos ao ponto de afundar sob nosso fardo. Podemos guardar para nós mesmos as peculiaridades do sofrimento, as quais são de longe os pontos mais agudos e alimentam a compaixão alheia mais que qualquer outra coisa. De um modo ou de outro, a compaixão humana dessacraliza a operação da graça. A compaixão humana dessacraliza a operação da graça. Muito importante isso aqui. Mistura um elemento vil com o divino.
O Espírito Santo foge de sua companhia porque é da terra, terrena. O Consolador dá seu melhor consolo apenas aos inconsoláveis da terra. Os que procuram primeiro a criatura devem contentar-se com a criatura, pois não encontrarão a Deus depois, mesmo que o procurem muito. Aqueles para os quais somente Deus não é suficiente, mas precisam misturar com Ele o conforto das criaturas, nunca descobrirão seu erro, pois Deus nunca lhes descobrirá os tesouros que mostram quão diferente Ele é das criaturas. Mas tudo isso é difícil para a natureza. A natureza nunca respirou livremente no cume do Calvário. Os homens nunca ficam à vontade no alto das montanhas. Não repousam aí, a não ser para admirar a magnificência da vista, porque a respiração é muito difícil. É muito difícil afastar de nós todo e qualquer consolo. A miúde, parece que a compaixão é a única coisa que torna suportável nossa dor. Pois bem, desçamos um degrau. Não a afastemos, mas não a peçamos. Deixemos que nos encontre sem que a procuremos. Enquanto o mundo passa, não poremos em risco o que há de divino em nossas dores para sermos simplesmente passivos quanto à compaixão. Mas até essa mesma passividade é dura. Como poderia ser senão dura, pois que é parte de nossa crucifixão? É a lição mais dura do Calvário. Aprendamos esta lição conquanto a temamos. Tampouco fiquemos prostrados por causa do temor. Quem nunca fez bem alguma coisa que não a tenha temido antes? Há sobre a terra algo que vale a pena ser feito e que não vale a pena ser temido também? Bom, esse último trecho, eu vou parar aqui a leitura hoje, mas esse último texto é de uma elevação muito grande, né? Aqui o padre Faber está usando, enfim, todo o seu conhecimento, né, de teologia mística, inclusive para extrair, né, do Calvário essa lição para nós, né? Certo? Que é a primeira lição, né? Não fugir da cruz, não fugir da crucifixão e ficar de pé do lado das nossas cruzes, né? E mais, né? Ficar em silêncio, né? Ficar em silêncio. Não reclamar, não murmurar, não descrever as nossas dores para os outros, não procurar consolação nas criaturas, não procurar a compaixão das criaturas, porque, como o padre Faber diz, a compaixão humana dessacraliza a operação da graça.
a graça quer que sua operação seja silenciosa, seja um segredo entre ela e o receptor dela. Né? O Espírito Santo foge, né? Porque nessa operação se miscuiu um elemento da terra, um elemento terreno. Né? Procurar a consolação só em Deus. E ele antes disso fala como que a gente foge da cruz. Né? Como a gente foge da cruz, ele descreve usando o Calvário, né? como propriamente o símbolo, né? Das nossas cruzes. Como a gente foge ao vermos os cravos, como a gente foge ao vermos a cruz, como a gente foge ao sermos despidos, como a gente foge, enfim, em todas as partes da nossa crucifixão, né? O mundo está repleto de desertores do Calvário. Né? E nós certamente somos um desses, né? Belíssimo texto, né? É um texto que concorda, né? Não poderia deixar de ser, né? Com toda os conselhos, né, dos santos, os conselhos da vida prática, né? Os conselhos de uma vida espiritual plena, né? Aqui apenas é mais significativo porque está usando o fato em si que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás, né? E está comparando muito propriamente as nossas dores às dores de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, né? Então, agora gostaria de ouvir comentários e observações, se houverem, de vocês. Oi, professor, tudo bom? Diga, Márcio. Bom, esse pedacinho, principalmente esse pedacinho no final, sempre chama mais atenção mesmo e vale a pena dar uma relida, meditada, inclusive várias vezes, né? É a coisa que eu gosto bem, justamente essa parte mais mística, assim, mais ascética mística, ao contrário dos escolásticos de escadaria de igreja, de tomistas de escadaria. Porque, na verdade, a teologia mística é uma coisa prática, né, Márcio? Não é? Sim, muito prática. E é necessária, né? Quer dizer que o resto não seja, porque assim, é para guiar a vida da gente também. Inclusive para chegar nesse ponto, né? Então eu peguei anotei uns pedacinhos aqui, e uma coisa que me fez lembrar foi a carta aos amigos da Cruz de São Luís de Montfort, que ele fala realmente que os amigos da cruz são raros, pouquíssimos inclusive, que há muitos desertores, igual o senhor falou, né? Seria uma leitura complementar muito interessante. Carta aos amigos da cruz. Quem quiser, é pequenininho, não é muito grande, porque também não precisa dizer tanta coisa, né? E aí volta ao falar pouco e ouvir Deus, né? Isso é bem típico de uma vida mais meditativa. Se me lembra também os apotegmos dos padres desertos. Pois né? Que tinham, as pessoas colocavam as questões para eles, pensavam, a resposta deles era curta, objetiva, e os apotegmas não são bons também para ler como se fosse uma literatura, assim. Né? Tem que meditar. Tem que meditar, exato. E colocar e ver onde que se encaixa na vida prática da gente. Né? Muita gente acha que esse falar pouco se põe numa espécie de Olimpo dos sábios, mas na verdade eu já conheci muita gente que fala pouco porque não tem realmente nada de bom para dizer. Não diz nada de ruim, mas também não tem nada de bom para dizer, não tem conteúdo. Né? E ouvir Deus é aquele recadinho para a turma que passa o rosário na mão, igual passa uma fita de metralhadora, né? Ou seja, vamos rezar e meditar os mistérios. O São Luís tinha uma frase muito interessante sobre a velocidade com que você reza o rosário.
Muito legal. Ele fala assim, olha, você reza o rosário como se você estivesse conversando com uma pessoa, com a mesma velocidade que você conversa com a pessoa. Você não pode rezar o rosário mais rápido do que isso. Porque, na verdade, você está conversando com a pessoa. Não é? Exato. E falava para saborear, vir com calma, falar as palavras. Com calma, com vagar. Acho que tem uma parte que ele fala isso no segredo do rosário. Isso, é no segredo do rosário. Isso. E o ficar de pé diante da cruz, né? Me lembrou aquela parte da liturgia na hora que chega a parte do Pai Nosso. A parte do Pai Nosso, ela corresponde, assim como tem 7 petições, são 7 palavras de Cristo na cruz. Então essa seria uma boa pedida a gente se lembrar disso nessa hora, né? Por isso que a gente fica de pé. Né? Exato. Na hora dessa oração. Sacerdotal, né? Ela é oração sacerdotal. Exato. Por isso que a gente não fala nada. Sim. E aí, nesse trecho também me chamou a atenção como também que assim, a meditação sobre a paixão, em especial sobre a Via Cruz, e especificamente sobre a parte da crucifixão. Né? A profundidade da vida espiritual que o padre coloca aí também, né? Todos os momentos, né? Do cravo, de se deixar pregar, da elevação, né? Da elevação da cruz, de ficar lá, não ficar desesperado na hora da escuridão, até o fim do eclipse. Né? Exatamente. Aí vem aquela parte também do não murmurar. Eu pensei também que quanto mais se mexe na cruz, mais dói. Então a pessoa precisa abraçar essa cruz e ficar abraçado, sem ficar se mexendo, porque senão começa a mexer nos cravos, a coroa de espinhos começa a afundar mais, começa a doer mais, né? Então a murmuração leva a maior dor. Né? E a murmuração é esse meximento, né? Isso, esse meximento. E assim, é uma coisa interessante que eu acho que eu devo ser assim, meio Idade Média nesse ponto, que às vezes as palavras elas só me conduzem para imagens, e as imagens para mim falam mais que as palavras. Então eu sou meio analfabeto nesse ponto. Mas isso é sensacional. A palavra tem que se referir à coisa. Isso. A palavra não pode ser a coisa, né? Exato. Ela vai me levar uma imagem e vai me ajudar justamente a fazer isso. Né? Então estou mais para ficar olhando as pinturas lá do Fra Angélico, dos vitrais, ou de outras imagens barrocas que me ajudam a meditar isso aí. Eu sou meio analfabeto nesse ponto. E também uma coisa que me chamou a atenção, só estou dizendo isso para o senhor estender um pouco mais aí os comentários. Agora não estou lembrado se foi o senhor que falou da Montanha do Padre, que a subida, né, lá tem uma vista maravilhosa, acho que foi do Padre. Foi o Padre. Isso, que tem uma vista maravilhosa, mas ninguém aguenta ficar lá. Quem já pegou, não estou lembrando meus tempos que eu sabia subir de serra aí. Hoje o joelho não deixa, pelo menos o esquerdo aqui, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, claro. Eu espero que pelo menos assim, daqui a algum tempo eu consiga. A gente sabe que é de subida difícil. A gente vê pelo comportamento das outras pessoas que sobem conosco, né? Como elas ficam muitas vezes com sede, ou seja, está faltando a pessoa arfa, né? De falta de preparo físico, arfa por causa da altitude. Aí aquela falta de preparo espiritual para subir também não deixa para a pessoa muitas vezes subir, né? A montanha, o calvário, né? da vida da gente, né? E embora o Calvário não seja também Mont Blanc dos Alpes, né? A gente sabe que lá no alto da montanha é difícil, sabe por quê? Porque ela é batida de sol, de chuva, de vento. Tem frio e às vezes, por incrível que pareça, por causa das rochas, né? Calor. Às vezes está mais quente lá em cima do que bem mais embaixo. Embora a vista seja boa. E agora, descer é mais penoso para as pernas, né? Ou seja, a pessoa, ela vai, se ela fugir do calvário dela, ela pode saber que vai ter mais penação ali também. E a penação é só um pouco diferente, mas vai penar também. Você usa muito mais músculo para descer. Nossa, as pernas da gente ficam moídas na descida, não na subida, tanto na subida não. Mas são essas considerações, professor. Caso o senhor queira, acha
achar que vale a pena comentar alguma coisa aí, a gente gostaria de ouvir também. Tá? Muito obrigado. Então, obrigado você, Márcio. Então, tem um capítulo na Imitação de Cristo que eu admiro muito, muito. Eu sempre volto a ele nas minhas meditações, que é o capítulo 20 do livro 1, que é do amor à solidão e ao silêncio. É um capítulo até relativamente longo, com 8 parágrafos, e muito interessante. Mas tem uma frase no capítulo que é de um filósofo pagão. E veja que sabedoria, né, que está, é do Sêneca. Né? É uma frase pequenininha, que talvez possa abarcar toda essa discussão sobre o sofrimento, sobre o silêncio, enfim, sobre tudo isso. Ele dizia assim: sempre que estive entre os homens, menos homem voltei. Que frase mais interessante, né? Sempre que estive entre os homens, menos homem voltei. Então, esse é o burburinho do mundo, né? É a discussão pública, né? É a praça, né? Que hoje existem as praças virtuais, né? É a praça, é a discussão, é a interação meio sem sentido com os homens. Isso nos consola. As criaturas, elas têm esse efeito, né? Quando a gente tagarela muito, a gente sai consolado de alguma forma. Mesmo que a discussão seja calorosa, etc., a gente volta consolado, mas é um consolo das criaturas. E ele diz: menos homem voltei. E o autor da Imitação de Cristo adiciona uma frase depois dessa: isto experimentamos muitas vezes quando falamos muito. Então, essa questão do silêncio é central na teologia mística, né? Quer dizer, o hábito do silêncio, não é? Não é uma coisa forçada, não é uma coisa, não é um adorno que você cria em torno de você, né? Porque tem gente que também cria essa persona do homem silencioso, misterioso, do homem, enfim, da esfinge, né? Mas não é isso. Não é que você não tenha coisas a falar quando você tiver que falar. É que você não vai gastar palavras inutilmente. E quando você falar, você não fala procurando a consolação das criaturas, mas você fala por caridade, por generosidade, né? Esse é o hábito correto em relação a essa iteração, né? A palavra tem poder. Nós não podemos gastar esse poder inutilmente, né? Tem uma expressão aqui que eu acho que eu não vou encontrar agora, mas ele fala aqui um pouco isso, né? Que as palavras tiram... quando você fala muito, o poder se esvai... aqui. Está aqui. Por que tantos fracassam? Porque não ficam em silêncio. A perseverança depende muito do silêncio.
o poder escapa com as palavras. Não é? O poder escapa com as palavras. Então, esse recolhimento, essa preservação através do silêncio da vida interior é um ponto central da teologia mística e de toda a... E quando eu falo de teologia mística, eu volto a observar, né? Teologia mística é a parte mais prática da doutrina católica, né? Certo? Não tem nada fantasmagórico em relação à teologia mística, né? Teologia mística é uma área da teologia de conselhos práticos inestimáveis, né? E esse do silêncio é central. O poder escapa com as palavras. Que poder? O poder da perseverança, o poder da simplicidade, o poder da humildade, né? Então, a palavra, quando dita de forma correta, ela tem um poder imenso, né? Não é à toa que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é a palavra, o verbo, não é? É o poder de Deus. É claro que nós não temos o poder de Deus na nossa palavra, não é? Mas ela é uma imagem do verbo. A palavra é uma imagem do verbo. Então nós temos que preservar a palavra, né? É o que nos dizem os santos, né? Por exemplo, o Márcio se lembrou dos padres do deserto. Não havia ninguém mais silencioso do que um padre do deserto. Mas ele falava quando ele devia falar. Então, essa cautela com a palavra, para que ela, quando dita, tenha muito mais poder, né? É basicamente isso, assim. E o quanto nós falhamos, né? Nessa prática da vida espiritual, né? Quanto nós falhamos. Professor. Sim. Me fez lembrar agora aquela frase de São Francisco: pregue o evangelho a todas as criaturas e, se necessário, use palavras. Exatamente. Exatamente. Essa é a ironia mais sensacional, né, de São Francisco. E isso essa expressão de São Francisco me lembra muito as expressões do Chesterton, porque parece uma coisa paradoxal, né, o que ele está falando aí. É um paradoxo, né? Belíssima. Essa lembrança sua foi ótima. Ótimo. Mais alguma observação, gente? Professor. Oi, Cristina. Não, deixa o Márcio completar. Eu acho que eu vou mudar aqui de assunto. Tá. Fala, Márcio, então. Cristina te passou a palavra. Pode falar, Cristina. Não, ela passou a palavra para você, Márcio. Então tá, rapidinho então. Como o senhor falou, né, a parte da teologia cético-mística não tem nada de misterioso ou fantasmagórico. E é justamente o que muitos dos nossos tomistas de escadaria e escolásticos de escadaria acham, inclusive, a parte que se a gente arrastar a conversa para esse lado, né, faz aquele silêncio. Então eu fico te olhando com aquela cara, seu herege, não sei o quê, você tá mexendo com isso? Isso não é pra você, não. Isso é só pra padre. Você só Pois é, então é uma coisa que tem que ser mais incentivada, né? Ao invés deles deveriam fazer igual Santa Teresinha, ao invés de ficar falando muito de Deus, vamos falar mais com Deus e ouvi-lo também, né? Aí se eu puder incentivar. Sobretudo ouvi-lo.
né? Sobretudo ouvi-lo. Quer dizer, é aquilo que o padre Faber fala aqui, muito afirmativamente, que é aquela coisa do... Deixa eu ver aqui. Pois os que passam muito tempo com ele, Deus, perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito do ouvir sobrenatural. Nós precisamos perder o hábito de falar para adquirir esse outro hábito. Eles não são concomitantes. Exatamente isso. Você acabou de falar. É isso mesmo. Fala, Cristina. Pode dizer então. Pode dizer. Não, é só a última colocação, prometo. Uma coisa que às vezes me incomoda é que tem certos, inclusive, tridentinos, que eles acham que Deus não fala com eles. Bom. Então, eles deveriam pegar aquela oração do vinho do Espírito Santo, encher os corações dos fiéis, né? Assim, deveriam jogar isso na lata de lixo, então. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis. Ou ele não é fiel, ou então... O que o Espírito Santo faz lá com o tempo do Espírito Santo que se torna ao ser batizado? Então, como é que é? Que negócio é esse? Então, também tem muita gente que acha que não. Tudo bem que Deus fala muitas vezes pelas causas segundas, pelo anjo da guarda, mas tem umas eurecas, uns toques que ele nos faz perceber, vem dele também, né? Claro. Né? E tem uns que, lamentavelmente, eles acham que não. Isso é só para aqueles que estão lá nas órbitas celestiais. Isso. Eu sou um Zé Mané aqui, eu vou receber só inspiração demoníaca. E aquele negócio que Nosso Senhor fala, né? Sejam santos como meu Pai é santo, né? Então, a santidade está aberta a todos nós, né? Está aberto, é um chamado, né? É praticamente uma intimação, não é um convite apenas. Né? É uma intimação, é uma obrigação. Sob penas, né? Sob penas. Sob penas. Diga, Cristina. Pode mudar de assunto. Então, eu quero voltar na frase: a compaixão desacraliza o sofrimento. Desacraliza a operação da graça. A operação da graça. Paixão. Eu não consegui formar uma, digamos assim, não consegui entender como que ela desacraliza. Compaixão não é o nosso... A compaixão humana desacraliza a operação da graça. Essa é a frase. Compaixão humana desacraliza a operação da graça. Ô professor, mas compaixão não é uma unidade com o sofrimento? Não, o que ele está querendo dizer aqui é que a compaixão alheia ao sofredor desacraliza a operação da graça que está operando no sofredor. O que ele está falando para nós é que as nossas dores, as nossas cruzes, devem ser sofridas e carregadas sem a compaixão, sem procurarmos a compaixão humana. O que quer dizer o seguinte: nós devemos procurar nas nossas dores apenas a compaixão de Deus e não a humana. Nós não devemos descrever as nossas dores para os homens no intuito de receber a compaixão deles, porque este recebimento da compaixão dos homens desacraliza a graça que está operando em nós. Entendi. É isso que o Padre Faber está nos ensinando aqui, né? Quer dizer, na medida em que você sofre, e na medida em que você reclama, e na medida em que você mostra o sofrimento para os outros, para procurar a compaixão humana, você está como que abrindo mão dos consolos divinos. Deus olha aquilo e fala: bom, se você está já com a compaixão humana,
eu vou me retirar. Então, o Espírito Santo se retira. Ele até cita isso aqui, né? O Espírito Santo foge de sua companhia. Porque isto, a consolação humana, quando procurada assim, é da terra, terrena. Então, você mistura a terra, as coisas terrenas com as coisas divinas. Mistura um elemento vil com o divino. Então é nesse sentido que ele fala: não procure consolação humana, não revele o seu sofrimento. Seu sofrimento é uma coisa entre você e o seu Criador, não é entre você e as criaturas. Não é assunto entre você e as criaturas, é assunto entre você e Deus. A sua cruz é pessoal, intransferível e deve ser mantida em segredo. Nesse tom que o Padre Faber coloca essa frase. Mas e como que é interessante isso, professor, o que o senhor acaba de dizer, como que isso contraria a noção, todo o sistema psicológico, né, de que as pessoas devem falar, a Gestalt, que é aquela linha maluca, né, a pessoa não só deve falar, ela deve gritar, né. Era muito comum a gente ouvir, há alguns anos, essa palavra desapareceu, mas ela foi modinha. Foi. O preciso desabafar. Isso. Desabafar. Né? Exatamente. Nós hoje temos um sistema de, digamos assim, de tratamento psicológico totalmente calcado na tagarelice. Na tagarelice. Tagarelice. É muito interessante, não é, professor, fazer essa contraposição entre o que o padre nos diz e o que a psicologia moderna diz, né? É porque a psicologia moderna não entende nada de psicologia, né? Que é o estudo da alma. Na verdade, o Padre Faber está explicando para nós, com palavras doces e expressões maravilhosas, o que a teologia mística nos explica profundamente e com palavras não tão doces assim, né? Que o caminho da progressão espiritual. Aliás, o Padre Faber tem um livro sobre, como é que chama? Progresso na vida espiritual. É tão completamente diferente de qualquer coisa que nós aprendemos hoje da psicologia, né, Cristina? Muito diferente. Muito. Professor, outro dia estávamos eu e Renato conversando com uma conhecida, e como a minha filha está fazendo psicologia, ela nos deu alguns conselhos, assim, que ela, né, estudo e tal, e ela acabou falando, sugerindo um trabalho na Delegacia da Mulher. Eu falei, meu Deus, aí não, porque é uma brincadeira que eu fiz, não, vou indicar isso para minha filha, não, e tal. E ela começou a falar de como que as pessoas passam por situações traumáticas, elas ficam quietas, caladas, elas esquecem isso, e no futuro essa marca, uma coisa assim. Isso é freudiano, né? Pois é, professor. Isso é freudiano. Você faz uma...
A formação das neuroses, né? Por que as neuroses se formam? Aquelas coisas. Que loucura! Se a pessoa esqueceu o trauma que ela passou na infância, ele está apagado. Ele não pode ser marca subconsciente. Ah, mas tem o subconsciente aí, tem o inconsciente também, tem uma porção de coisa que fica guardando aí. É cheio de coisa na cabeça da gente. E é uma sacanagem completa que Deus faz com a gente, com esse inconsciente, né? Porque é um negócio que a gente não tem acesso. E que de lá vem coisas. Vem coisas. Para nos assombrar. Você passa por coisas na infância, depois você esquece. Acabou, você esqueceu. De repente, isso ressurge quando você está lá na sua... Aí você tem que fazer uma regressão, ou então fazer uma sessão espírita, ou então fazer uma hipnose, alguma coisa assim. Ô, professor, que coisa mais estranha, né? E a gente percebe, assim, que a psicologia moderna, ao contrário dessa serenidade, dessa suavidade, dessa cruz que a igreja nos oferece o tempo todo para a nossa sanidade, porque a salvação já é o princípio, mas para a nossa sanidade, ela é recusada por todas as teorias psicanalíticas, né? Por exemplo, você é marcado constantemente para a psicologia todos os fatos, digamos assim, de sofrimento da nossa vida, nos marcam de maneira definitiva, insuperáveis, de forma insuperáveis. O que nossa mamãezinha fez com a gente na nossa infância é insuperável. Você está falando um negócio de sanidade? Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu escrevi. Quando eu traduzi o livro da biografia de São Tomás de Aquino, eu fiz um pequeno prefácio e acho que acertei aí, conforme o seu comentário, nessa última frase aqui da introdução, que assim, eu digo assim: deste mergulho na obra da biografia, né, de São Tomás, os leitores sairão com muito mais que uma introdução ao pensamento de um santo. Sairão com a compreensão do que seja santidade, do que seja sanidade. O grande tema da biografia que Chess escreveu sobre São Tomás de Aquino é exatamente o tema santidade e sanidade. E aí eu digo assim, exagerando um pouco, eu digo assim: só há possibilidade da sanidade mental naqueles que procuram a santidade. Não há outra forma. Quer dizer, se você perceber bem, não é, todas essas teorias psicológicas modernas, ela nasce da insanidade, porque foram feitas por homens que não estavam procurando a santidade. Não é? Então, daí não pode sair nada bom para o ser humano. Nada. Nada. Não é? O Felipe fala assim: eu já vi isso no meio carismático e também no meio da programação neurolinguística. Né? Essas coisas a programação neurolinguística é mais ou menos baseada nisso mesmo, né? Essa coisa do inconsciente, o inconsciente é um abismo a que nós não temos acesso e do qual
saem coisas que nos afetam profundamente, segundo a psicologia, né? Coisas contra as quais nós não temos muitas armas. É um poço demoníaco do qual saem demônios que nos atacam e nós não temos nada que fazer contra ela, né? A Isabela fala, e agora a moda é a constelação familiar para acessar os inconscientes. Eu nem sei o que é isso, sabe? Eu já vi essa expressão por aí, no meio católico, inclusive. Mas eu não sei nem o que é isso, Isabela, graças a Deus. Felipe, e se o filho passou um trauma na infância ou adolescência, ele é tratado como coitadinho pelo resto da vida. Pois é, porque aquilo que veio lá do inconsciente, Felipe, escraviza a sua vida de forma completa, né? Isso é uma maluquice, né? Você acreditar nisso, enfim, é prova máxima de insanidade, né? A Cristina ia falar alguma coisa? Não, o senhor comentou, a gente pode chegar a essa conclusão, né, que a psicologia moderna é um exercício de descontrole das paixões. Você vai escavando, 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 e por que você tem que ser domado, né? Você tem que se expandir mais e mais e mais e se alargar e descansar e relaxar em todo o sinal, né, de desconforto e buscar sanar o desconforto. E isso é totalmente contrário, exatamente ao que está dizendo o padre Faber, né? Recolher, silenciar. Como diz o Márcio, abraçar a sua cruz. Abraçar a sua cruz e aceitar, né, professor, humildemente. Mãe. Aceitar humildemente o sofrimento. E sem falar, né? Em segredo. Então, sabe que de vez em quando eu lembro muito assim das minhas avós que tiveram ali a vida de criar os filhos e a gente, quem é da família sabe dos sofrimentos das avós, das perdas que elas passaram, de quase, né, todos os fatos da vida, pelo menos a partir do momento que nós nascemos ou daquele que nos foi contado. Mas a gente não sabe do que foi silenciado, e aí é o que eu falo, que é a vida do povo antigo, né, professor? O povo antigo que tinha fé verdadeira, né, que vivia a vida cristã, né? Eles eram discretos. Discreto demais. Não é que eles não falavam, mas eles não se expressavam em assuntos particulares. Não se expressavam em assuntos particulares. Isso eles tratavam com Deus, com o padre. Né? Uma beleza essa vida, né? Se a gente pensar, né? Uma beleza. É uma vida recatada. Uma vida recatada. E calma. Uma vida serena. As famílias tinham todas as tragédias, mas continuavam serenas. Continuavam a ser gentis com as pessoas. Continuavam a andar na rua, trabalhar, tirar o chapéu para as donzelas. Eu cheguei a conhecer a Câmara Ardente, acho que eu já comentei isso aqui, quando eu morava no Santo Antônio, e meu pai tinha por hábito, a gente era pequeno, mas à noite era muito comum a gente dar uma volta no quarteirão no verão
E era no tempo que Belo Horizonte tinha uns guardinhas de camisa azul e apito. O senhor deve lembrar disso? Sim. O guarda tinha cacetete e apito. Ele apitava, o ladrão parava e levava o cacetado. E a gente dava volta no quarteirão e as famílias nas varandas das casas, e acontecia isso, né, do boa noite, o cheiro da noite, a Via Láctea, era um outro mundo. E quando alguém essas casas eram casas de pessoas mais velhas, e quando elas adoeciam, a casa toda se abria para que a vizinhança fosse, quando, né, a pessoa falecia, para que a vizinhança fosse prestar, o preito, né? Aham. E as imagens cobertas, o relógio, até eu acho que o senhor comentou o relógio parado. Isso. Então, assim, esse preito da morte, essa atitude viva, né? Sempre é uma... Mas não existe mais, não é, professor? Não existe mais. Hoje, um enterro é coberto de palmas, a música... Só quando estava falando do silêncio, eu falei, gente, é tão bom a gente, de vez em quando, observar a cena urbana, seja através da televisão, ou então ela na realidade. Por exemplo, como que as pessoas gargalham, né? Elas sabem gargalhar, elas sabem falar, ouvir o Padre Faber e, a partir de então, observar as coisas, eu acho que nós vamos aprender assim, muita coisa, sabe? Nós corremos risco, inclusive, de nos tornarmos católicos, Cristina. Isso mesmo. Corremos um sério risco. Isso. É verdade. É muito bom, né? Ouvir um grande padre, um grande diretor espiritual, né? Falando de coisas que nos tocam profundamente na nossa vida, né? Do dia a dia, né? E como é bela a vida católica, né? Bem vivida, né? Como é consolador, né? Essa vida católica, né? É muito bonito mesmo. É muito emocionante esse livro, essa obra é muito emocionante porque nos faz fazer essas ligações, né? Que a Cristina está fazendo, que o Márcio está fazendo, né? Tudo isso sai facilmente, né, de uma meditação dessa obra, né, do Padre Faber. Uma graça mesmo. Temos a oportunidade de ler, né? Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Não, só para dizer o seguinte, como que nesse mundo tão espalhafatoso, de tanta exposição, possa, em contrapartida, haver tanta preocupação com invasão de privacidade? Como é que o senhor explica isso? O mundo do BBB, né? Preocupado com invasão de privacidade. Não, isso é uma coisa louca. Isso é parte da insanidade, né, Ana Paula? A gente falou, é uma parte da insanidade. É uma coisa de louco. E uma coisa é certa, o mundo está louco porque ele se afastou de Deus, né? E toda vez que se afasta de Deus, você perde as ações do Espírito Santo em você, né? O Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade que mantém a nossa sanidade, a nossa compreensão, a nossa percepção das coisas corretamente, né? Quando
quando ele se retira, a confusão se estabelece, né? Então é uma confusão em cima de confusão. E veja, se a gente não tiver uma perspectiva católica de vida, nós nunca compreenderemos o mundo na sua loucura. Nunca. Porque a loucura do mundo é porque ele se afastou de Deus, se afastou da Santíssima Trindade. E aí não há possibilidade alguma de fazer nada corretamente, né? E por isso que neste mundo, é neste mundo que nós temos ainda mais que procurar a vida católica normal, a vida católica corriqueira, aplicar cada vez mais na nossa vida os conselhos dos santos, os conselhos simples dos santos, né? Os conselhos mais comezinhos dos santos, né? E nos esforçar para aplicá-los nessa loucura da vida moderna, né? Porque a vida anterior não voltará mais, né? Não voltará mais. Pode dizer, Ana Paula. Bom, Ana Paula Grossó. Opa, Márcio! Grande Márcio! E essa questão que a Ana Paula colocou das pessoas quererem ao mesmo tempo privacidade e para todo mundo, elas me lembram essas mocinhas que ficam super produzidas para atrair os olhares, mas assim, olha, eu quero ser vista, mas não por você, chato, bobo e feio, mas apenas aquele cara bonitão que eu tô querendo que me olhe. Né? E apenas mais uma última colocação, prometo, que é a última, fiquei muitos dias sem falar nada. Você tem crédito, você tem crédito. Posso? Obrigado. A ficha tá caindo, daqui a pouco elas acabam. Mas aí o seguinte, essa questão que o senhor falou, inclusive, essas leituras servem inclusive para nos tornar católicos. Uma vez eu vi uma sequência de frases, eu fiz uma adaptação dela, mais ou menos o seguinte: quando a pessoa aprende alguma coisa, primeiro, ela nem desconfia, ela não sabe que não sabe. Aí passa para a fase segunda, de repente ela percebe, ela sabe que não sabe, aí vem um choque, né? Aquela fase que a pessoa se vê em estado de ignorância e ela decide ou parte para melhorar ou ela recua e desiste. É a fase de muito aprendiz, né? Muitas pessoas para quem a gente dá aula chegam nesse ponto também. A terceira fase, você já está batalhando e você ainda não sabe que já sabe, ou seja, você não percebe que já está se tornando uma pessoa, vamos dizer assim, proficiente ou habilidosa naquilo. E a última fase, quando você percebe, você sabe que sabe, ou seja, quando você percebe que já está proficiente na coisa, porque você porque já aprendeu há muito tempo. Então, é bom sempre a gente, exatamente, né, nesse ponto, perseverar em melhorar, porque se a gente ficar na segunda fase de sei que não sei, largo para lá, não adianta. E a gente se encontrar sempre achando que está na terceira fase, né? Ou seja, não sabe que sabe. Porque só muito tempo depois a gente vai perceber isso, né? E não ficar acomodado. Mais ou menos isso. Obrigado. Isso mesmo, Márcio. É por isso que eu brinquei, né? Com essas leituras, com essas discussões, nós corremos o risco de nos tornarmos católicos, né? Lá na frente, nós vamos perceber. Não é? E não precisa pressa, não precisa ansiedade, né? É só tocar a vida calmamente, né? É pegar um livro, por exemplo, um livro grosso, e não querer lê-lo em uma semana, né? Se você quer ler o livro, pega o livro e vai lendo, 1 página por dia, 2 páginas por dia, né? Você vê, 365 dias, 2 páginas por dia, você lê 800 páginas, né? Quase, no ano. Então vai com calma. Vai com calma. Nós não devemos fazer nada apressado. Nada apressado. Né?
todas as coisas vagarosamente, mas com perseverança. Não contar para as pessoas, né, o que você está fazendo, ou o que você está sofrendo, ou, enfim. Usando um termo moderno, a leitura hoje foi top. Felipe está falando, né? Aliás, como sempre. Pois é, meu caro, o Padre Feber não é brincadeira não, né? Eu falei ontem lá no nosso grupo, né, que um dia eu vou fazer mais palestras sobre a vida desse santo homem, né? Que já devia ter sido canonizado, mas isso não faz a menor não tem a menor interferência na posição dele, tanto na igreja enquanto vivo, quanto no céu agora. Padre William Faber foi um santo homem, enfim. Diga. Professor, eu só queria fazer um comentário, essa explicação que o Márcio deu sobre o conhecimento, né, a apreensão do conhecimento, que vou deduzir aqui, o Márcio põe algum reparo, se não for exatamente isso, de que ele ocorre em nós, não no momento em que a gente está exercendo, mas depois, né, a apreensão do conhecimento é algo que ele é perceptível depois. Na minha vida, eu percebi, por exemplo, a presença de Nossa Senhora, ou Cristo falando comigo, anos e anos e anos depois disso ter ocorrido. Isso mesmo. É uma interessante, assim, especialmente na infância. Eu cismando alguma coisa em algum local, por exemplo, no canto do jardim da casa da minha avó, algo que eu nunca esqueci. Eu ali cismando, essa palavra acho que ela nem existe. Ensimesmando-se. Uma criancinha ali e de repente alguma coisa te toca e fala, você vai ser consolada. E outra vez com Nossa Senhora. Então, assim, nem sempre comigo é assim. Quando eu estou rezando e intencionalmente, às vezes você abstrai da oração para pensar em alguma questão objetiva da sua vida, ali não me ocorre nada. E vai ser muito tempo depois. Por quê? Porque a ação da graça, ela, se você se abre, ela te direciona para a ação, para o que é, não para o que você formula, não é? Muitas vezes a resposta, ela aparece, a resposta que nós buscamos, ela só é exprimível depois do fato consumado, porque aí você consegue voltar atrás e aí descrever mentalmente a sucessão das coisas que ocorreram e como você estava naquele momento, né? É mais ou menos isso. Isso mesmo. É porque a graça, ela opera sobre as coisas e não sobre as palavras. E essas palavras vão ocorrer a você depois. Porque, na verdade, assim, a operação da graça, ela não precisa de palavras e os seus resultados também não. Mas nós somos seres humanos, nós temos a nossa natureza humana, e a nossa natureza humana procura essas explicações, que vêm a nós depois. Né? Que vêm a nós depois. Mas porque há é aquilo, enfim, é a confusão moderna entre a coisa e a palavra, né? Então, a palavra não é coisa. A palavra pode expressar muito bem a concatenação das coisas, mas ela não é imediata. A nossa mente, nós falamos isso acho que ontem, né? A nossa mente é tarda, né? Ela demora
para compreender todo o espectro de realidade que nos cerca, né? Então ela demora um tempo, né? A graça é imediata, né? Então essas operações da graça em nossa vida, ela precisa inclusive de um esforço nosso para lembrar, né? A nossa memória, né? É preciso ser excitada para a gente lembrar essas operações da graça, né? E é muito, muito interessante isso que você falou, Cristina, você observar o quanto que a graça agiu na sua vida em determinados momentos e redirecionou sua vida e resolveu problemas e os problemas foram resolvidos antes que as palavras pudessem expressar o que estava acontecendo. Não é? E essa é uma das características da operação da graça mesmo. Professor, é sempre, digamos, não é que é difícil, não, mas quando a gente pensa em Cristo como o verbo é a ação, é o ser, né? O verbo dele ele está em ato puro, né? O que ele fala acontece. E nós, quando queremos, né, buscar a virtude, não é? Ser humilde. E às vezes a gente formula. Ontem o senhor falou tão bem disso que eu não vou conseguir repetir como nunca eu consigo ouvir. Consigo ouvir e aprender, nem sempre falar sobre. Mas ser humilde não pode ser algo que você consiga ver em si mesmo que está sendo. Não é assim, é nesse mesmo sentido de que quando você é uma coisa, ela é plena na sua pessoa, na sua ação de vida, não é? É a conexão que eu faço com a graça, né? com a plenitude que você... Bom, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, professor. Eu sempre me chamou a atenção a palavra ser. A palavra ser no sentido de você agir sem que você denome as coisas, a forma como você está agindo. Não tem nome, não tem uma exteriorização, não tem uma, digamos assim, uma maquinação. Você não maquina essa coisa, você não planeja isso. Né? Eu vou falar sempre da humildade, porque é uma coisa bem concreta, o ser humilde, né? Você não fica calculando o que você vai fazer para ser humilde. Não. Aqui dentro de você, e você nem percebe. Não. Né? E o outro percebe, porque é como o senhor fala, né? As pessoas acham que ser humilde é virar o pescocinho e fazer aquela cara de Madalena arrependida e tudo, mas não tem nada a ver com isso, né, professor? Não, a humildade ela passa de ser despercebida pelos outros e pelo humilde. Pelo humilde também. E não só a humildade, mas também todas as outras virtudes que Sim. possa ter na vida, né? Sim. Ela não é uma coisa calculada, nem... Claro que a gente pensa, que a gente estuda né, a doutrina cristã para conhecer a forma alta, né, vamos dizer assim, a gente quer aprender o que Cristo nos ensina, como ser na vida. Mas depois que você elabora isso e você conhece, você consegue separar o mal, o bom, fazer um juízo, né? Fazer um juízo do que é o bem, do que é o mal, do que é como ser uma pessoa boa, o que você faz. Isso depois tem que ser uma ação na sua vida sem que você planeje ou antecipe as coisas, né?
E eu falo que dos problemas da modernidade é a criar em nós uma forma mentes organizacional, planejadora, quase que maquiavélica, sabe, professor? É isso mesmo. Estou exagerando aqui, viu, professor? Não, mas é verdade, porque assim, a gente depende para fazer alguma coisa da palavra. A gente não está ligado à coisa mais, a gente está ligado só à palavra. Esse negócio de você agir de forma natural, sem precisar pensar e ligar a ação à palavra, Cristina, a doutrina católica chama isso de hábito. Você adquire um hábito, então você não pensa mais no hábito. Então é isso que o Padre Ferreira quer dizer quando ele diz: pois os que passam muito tempo com Deus perdem o hábito de falar e adquirem em seu lugar o hábito do ouvir sobrenatural. Isso passa a ser natural na pessoa. Não é que a pessoa seja carrancuda, seja uma pessoa inacessível. Não, ela perde o hábito. Ela está agindo naturalmente. E não é que ela não saiba falar, ela sabe. Quando ela precisa, ela fala. Mas ela perdeu o hábito da tagarelice. É só isso. E aquilo passa a ser hábito, ela não precisa pensar sobre isso mais. Ela não precisa conectar a essa ação palavras. Né? Se for o caso, ela até pode fazer isso, mas ela não precisa mais de palavras. Ela adquiriu um hábito. Né? É isso que a doutrina católica chama, essa coisa que você tentou explicar, né? Isso chama hábito. Né? E enfim, as grandes virtudes, a doutrina diz, as grandes virtudes, elas têm que se transformar em hábitos em nós. Então, o humilde, enquanto praticando a virtude da humildade, ele não tem essa palavra humildade na cabeça mais. Ele criou um hábito. Ele não está pensando, vou ser humilde agora, amanhã eu posso não ser, e depois agora, talvez à tarde eu vou ser humilde também. Isso não passa na cabeça da pessoa. Mesma coisa caridade, mesma coisa esperança, mesma coisa fé. Passa a ser um hábito. Uma segunda natureza. Também é uma outra expressão que pode fazer nós entendermos, nos fazer entender isso. Né? Nós adquirimos uma segunda natureza. Né? Então, assim é com as virtudes todas. Né? Ontem nós falamos de humildade porque o tema surgiu, né? Mas prudência, temperança, as virtudes, né? Fortaleza, justiça, as virtudes cardeais, isso tudo tem que se transformar em hábito. Segunda natureza da pessoa. Né? Mas é isso. Alguma outra... A conversa hoje está ótima, né? Ótima. Alguma outra observação? Comentário? Então, nós estamos aqui na página 335, já quase no final mesmo. Talvez na próxima leitura a gente acabe a quinta dor, que será, a próxima leitura será na segunda, né? Se Deus quiser. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.